Hoje eu quero falar sobre um artigo científico do Journal of Clinical Periodontology que está questionando a eficiência do antibiótico sistêmico, se a gente usa em todos os casos, ou se a gente usa só em casos de agressiva, ou se a gente precisaria fazer um exame microbiológico para a gente ter certeza. Em outras palavras, a gente usa o antibiótico assim meio empírico, meio de vez em quando usa, de vez em quando não usa, ou será que a gente precisaria ter um exame certo para a gente ter certeza? Então, isso é uma revisão de literatura de 2019 e nessa revisão de literatura ele pesquisou vários pesquisadores que fizeram um grupo onde eles sabiam quais micro-organismos tinham e outro grupo com periodontite crônica, como por exemplo a microbiota mista, para saber se a gente precisa saber ou não do tipo de micro-organismo que tem e qual o critério certo para a gente prescrever um antibiótico. Antes da gente começar toda essa conversa, eu quero esclarecer o termo antibiótico. Antibiótico, antibiótico-terapia, vem da tradução do inglês que é antibiotico therapy, que é o que se usa em inglês. Mas em bom português, o termo antibiótico, ele se dá a todos os medicamentos que são produzidos a partir de um organismo vivo. Por exemplo, a penicilina é um antibiótico porque ele é originado do fungo Penicillium. E para todos os medicamentos que são produzidos ou elaborados em laboratório, eles são chamados de quimioterápicos. Assim são as quimioterapias. E o metronidazol, por exemplo, é um quimioterápico, porque ele foi produzido em laboratório. E se a gente associa a amoxicilina com metronidazol, nós vamos chamar o quê? Porque um antibiótico, outro é quimioterápico. Enfim, a gente vai chamar de terapia, tratamento, terapia antimicrobiana. Como ela é via oral para o corpo todo, sistêmica. Então, terapia antimicrobiana sistêmica quando ela é enteral ou parenteral, ingerida ou injetável e ela vai para o corpo todo. Existe também a terapia antimicrobiana local, localizada. Então, por exemplo, terapia antimicrobiana local é você passar um antisséptico na feridinha, é você fazer um bochecho de clorexidina que não deixa de ser terapia antimicrobiana local, é fazer, por exemplo, terapia fotodinâmica, que aplica azul de metileno e depois aplica uma luz de laser para a morte dos micro-organismos. Isso é terapia antimicrobiana local. Hoje nós vamos falar então de terapia antimicrobiana sistêmica para não ter que falar o nome antibiótico terapia, porque é uma tradução na verdade, errônea do inglês, ok? Então, em português, vamos chamar desse nome. Falando um pouco da história, de onde é que veio essa história, por que é que a gente prescreve terapia antimicrobiana sistêmica, por qual critério, de onde que veio isso? Os estudos começaram com Jan Linde e Lilienberg em 1984 e eles estabeleceram claramente que a terapia antimicrobiana sistêmica deveria ser colocada para os pacientes com periodontite agressiva ou antigamente chamada de periodontite juvenil localizada. Hoje é chamada tudo de periodontite, tá? Que pode ser severa, média, leve. Mas nesses casos de periodontite agressiva ou juvenil localizada, a gente sabia que existe um micro-organismo específico em grande quantidade. Esse micro-organismo antigamente chamava-se Actinobacillus actinomycetencomitans e hoje se chama Aggregatibacter actinomycetencomitans, nome novo. Ou o apelido dele é o AA. E para essas bactérias, se descobriu que, diferente do que se achava, que as bactérias ficavam só dentro da bolsa periodontal, essas bactérias são invasoras e elas entram no tecido conjuntivo e no tecido ósseo. E por isso, eles suspeitavam que somente a terapia mecânica não seria suficiente para a eliminação completa desses micro-organismos e precisaria de uma terapia mecânica associada com a terapia antimicrobiana sistêmica. Mais tarde, Winkel, em 2001, e colaboradores, eles também estenderam que esse benefício também se aplicaria para as periodontites crônicas, desde que elas estivessem graves. Então, não só periodontite juvenil localizada, mas quem tem aquela periodontite associada a muitos debris, muita bolsa, muito cálculo, muita placa, mas crônica, também se beneficiaria pela terapia antimicrobiana sistêmica.
E mais tarde incluíram o outro grupo dos diabéticos. Diabéticos, eles também seriam muito beneficiados pela terapia antimicrobiana sistêmica, desde que ligeiramente ou muito descompensados, porque os diabéticos absolutamente bem compensados, sabidamente compensados, a gente pode tratar como um indivíduo normal. E esses foram os estudos de Grellman em 2011. E o que é de comum em todos os estudos envolvendo terapia antimicrobiana sistêmica é que existe uma grande melhora dos parâmetros clínicos de melhora do nível de inserção, diminuição de profundidade de sondagem e diminuição do sangramento à sondagem, que são os parâmetros que mais se avaliam quanto à melhoria clínica relacionada ao tratamento. Então, antibiótico ou terapia antimicrobiana sistêmica para periodontite agressiva ou juvenil localizada, periodontite crônica ou para diabéticos vão ter grande importância. Eu quero incluir aqui um outro grupo, que são os tabagistas. Tabagistas pesados, que são aqueles que fumam mais de 10 cigarros por dia, eles vão ser beneficiados pela terapia antimicrobiana sistêmica, pelo menos para num estágio inicial a gente conseguir diminuir o grau de contaminação no lugar. E todos os estudos, principalmente esse de Hamburg em 2001, eles chegaram à conclusão de que todas essas terapias vão trazer benefícios, a antibiótico-terapia vai trazer benefício desde que esses benefícios tenham seu efeito estendido através da terapia antimicrobiana sistêmica. Ou seja, não adianta você fazer todo esse tratamento se você não fizer uma terapia não adianta você fazer todo esse tratamento se você não fizer manutenção preventiva ou a terapia periodontal de suporte. A manutenção preventiva ou terapia periodontal de suporte, elas são fundamentais para a gente conseguir estabilidade do caso. Não adianta a gente fazer o tratamento uma vez e depois não dar prosseguimento. Eu vou usar aqui a analogia aqui dos herbicidas, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma lavoura muito grande e ali você não vai dar tempo de capinar, então o que a gente vai fazer? A gente vai, na periodontia, a gente vai capinar e também vai usar um herbicida para ajudar a melhorar tudo aquilo ali. O que vai acontecer? A gente vai ter um grande resultado, uma grande diminuição dos matinhos. Acontece que se a gente não voltar a capinar, se a gente não voltar a fazer nada, não adianta. Não adianta jogar mais herbicida, porque aquilo vai criar resistência. E é a mesma analogia que vai acontecer na boca da gente. Então contem isso para os pacientes, porque os pacientes conseguem fixar melhor. Ah, é verdade, não adianta só jogar veneno, porque se a gente não capinar, então tem os capinadores que fazem tudo isso assim mais ou menos e os capinadores profissionais, que somos nós dentistas. A gente vai limpar. Então uma terapia mecânica maravilhosa vai ser e periódica, vai ser aquilo que vai ser responsável pela manutenção em longo prazo dos resultados. E enfim, o que você também estava perguntando é qual é o tipo de antibiótico ideal para usar nesse caso. Todos os estudos eles confluíram na associação de amoxicilina com metronidazol. Existem outros protocolos e a amoxicilina com metronidazol é usado pelos pesquisadores numa diversidade de protocolos, mas todos os protocolos eles chegam à conclusão que todos levam a melhorias dos parâmetros clínicos, sangramento à sondagem, diminuição de profundidade de sondagem, melhoria dos níveis de inserção, mas que eles também precisam de uma manutenção periodontal, uma terapia de suporte, e que pouco importa qual o protocolo que foi escolhido. Eu vou dizer aqui qual que é o protocolo muito fácil da gente usar no Brasil pelo jeito que o paciente vai comprar na farmácia. Se já se sabe que o melhor protocolo é a associação de amoxicilina com metronidazol, a amoxicilina se vende em 500 mg com 20 cápsulas e o metronidazol também em 250 mg em 20 cápsulas. A melhor prescrição para periodontites agressivas ou periodontites crônicas, severas, com bolsas de mais de 5 milímetros, elas vão ser beneficiadas com essa associação. Então, num parâmetro mais fácil de ser usado aqui no Brasil, é uma cápsula de amoxicilina com metronidazol de 8 em 8 horas durante 7 dias. Pronto, ficou fácil de usar. O metronidazol, como ele acaba eliminando boa parte dos anaeróbios gram-negativos,
que são boa parte dos periodontopatógenos, também acaba eliminando a nossa microbiota intestinal protetora, que também é anaeróbia. E por essa diminuição de bactérias boas, o indivíduo pode ter estufamento intestinal, ou um desconforto ou até diarreia. Nesses casos, é altamente recomendado que se faça uso de um probiótico junto. Então pergunta lá para o farmacêutico que é de venda livre, olha, tem algum probiótico? Ou tem aqueles microbinhos para a gente acabar tomando, ou em cápsula, ou um sachê, para a gente diminuir o desconforto pelo antibiótico? Tem para vender. Quer uma solução caseira melhor? Yakult. Quer outra solução? Activia. São todos os probióticos. Quer outra solução? Kefir, ou de leite ou de água. Quem não sabe o que é kefir? Kefir são grãozinhos ou cultivados em leite ou cultivados em água, onde eles são bactérias boas que vivem na natureza e você faz crescer na água ou no leite e toma um pouco desse líquido que tem um pouco do conteúdo bacteriano, na verdade é fungo com bactéria, e isso ajuda a repopular a sua microbiota normal. Assim você minimiza o efeito de perda da sua microbiota natural. Enfim, o que também já se sabe, já que existe a melhoria dos parâmetros clínicos, eles também fizeram a medida dessa melhoria de parâmetros clínicos. Enfim, eles escolheram administrar antibióticos para aqueles que tinham bolsas maiores ou iguais a 5 milímetros e que essas bolsas maiores ou iguais a 5 milímetros, elas tiveram uma redução dessa taxa para menos ou menores ou iguais de 4, então de 5 diminuiu para 4 dentro de 6 meses para 80% dos pacientes. E para os casos onde se deu para um grupo antibiótico, para o outro grupo deu placebo, ou seja, nada, farinha, esse grupo que usou o placebo teve uma redução de 5 para 4 em 52,6%, mostrando que é significante que o antibiótico para bolsas profundas vai ter um grande efeito na melhoria dos parâmetros clínicos. Então, uma coisa que não se questiona mais é que o antibiótico para periodontite juvenil localizada ou agressiva, para doenças periodontais graves, para diabéticos, eles vão trazer grandes melhorias nos parâmetros clínicos e grandes melhorias no mais importante, que é a redução da profundidade de bolsas. E a outra pergunta, que era o objetivo desse estudo, era se faz muita diferença a gente saber que tipo de bactéria tem. Eles fizeram um estudo através de muitas técnicas de isolamento, sejam isolamento do DNA das bactérias, ou amplificação, ou o que quer que seja. Faz diferença saber qual tipo de bactéria tinha na bolsa? E eles descobriram que isso é estatisticamente irrelevante, não importa. O importante é você fazer uma boa seleção do caso, desde que esse paciente tenha realmente bolsas profundas. E então, independentemente de você saber ou não saber, isso não importa. Não importa saber o tipo, então não é importante que um dia se invente um exame bacteriológico. E como eu tenho mestrado em microbiologia, de vez em quando alguém manda um paciente e fala assim, manda lá aquela microbiologista, e o paciente fala assim, doutor, eu tenho uma bactéria aqui, porque essa bactéria faz o meu caso não resolver. E ele vem em busca de que eu tenha assim um antibiótico. Enfim, cavidade bucal é microbiota mista e sempre a gente vai ter um fator causador e às vezes um fator modificador, um trauma oclusal ou alguma região onde acumule mais anaeróbios, próteses ou até bolsa ou cálculo subgengival. Mas enfim, boca é ambiente misto. Esse estudo trouxe a clareza de que não precisa fazer exame bacteriológico e trouxe outra clareza, que existe sim melhora, ganho de parâmetro clínico se o indivíduo tiver bolsas profundas na boca. Mas por outro lado, como nem tudo assim é tão preto no branco, existe uma outra linha que está questionando o uso de antibióticos. Por quê? Existe uma grande preocupação sobre o uso dos antibióticos, porque quanto mais se usa antibiótico, maior a chance de resistência aos antimicrobianos, maior a chance de geração das superbactérias,
Porque, na verdade, mesmo que eu use um antimicrobiano sistêmico, tudo isso ele vai para a natureza, através dos excrementos, através do contato com outras pessoas, e essas bactérias elas vão se trocando por aí e por ali, e as bactérias trocam DNA. Então, uma vez que uma bactéria faça uma pequena mutação para ser resistente a um determinado antimicrobiano, esse pequeno gene ele é trocado. Existem inúmeras formas de troca genética entre as bactérias, principalmente entre o intestino, dentro do intestino. E essas bactérias que vão ser liberadas, porque o cocô vai para a natureza, essas bactérias elas são liberadas amplamente e a natureza se encarrega de promover um aumento da resistência aos antimicrobianos quanto mais se usa. Então existe, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, um plano global contra a resistência aos antimicrobianos. Existem guidelines da União Europeia para o uso prudente de antimicrobianos para a saúde em 2007. Existe então agora a era da medicina personalizada. Eu gosto muito dessa ideia de uma medicina personalizada. E o que seria então essa medicina, odontologia personalizada? E eu penso que a odontologia é mais personalizada já. Mas isso significa que a gente não vai colocar antibiótico para todo mundo que tiver mais do que 5 milímetros de bolsa. Terapia cirúrgica ou não cirúrgica é outra coisa que as pessoas têm muita dúvida, porque isso mudou muito para dizer assim, professora, acima de 5 milímetros você faz retalho para raspagem, você faz cirurgia? Enfim, isso acabou. Não existe esse questionamento se vai fazer ou não vai fazer, mas vai fazer ou não vai fazer sempre, ou vai dar antibiótico ou não vai dar antibiótico sempre, ou nunca. Não existe isso, porque dentro dessa era de medicina personalizada, você vai ver quem é o paciente, se o paciente tem algum problema sistêmico, se o paciente tem muita concrescência, ele tem muito depósito, se talvez a remoção desses depósitos de placa e cálculo já não vão dar uma grande melhora por si só, tornando desnecessária a terapia antimicrobiana sistêmica, se a gente usar uma terapia antimicrobiana local, se a gente já não vai trazer uma melhora, se aquele paciente não vai ser um paciente mais colaborador ou um paciente jovem, de excelente saúde, será que a gente precisaria mesmo colocar igual para todo mundo, que todo mundo precisaria de terapia antimicrobiana sistêmica? E, por exemplo, um paciente meu, ele era um idoso bem legal, de 80 anos, e ele vinha periodicamente para manutenção periodontal, mas ele tinha grandes recessões, tinha muitos depósitos, já que ele não conseguia higienizar. Mas um dia ele falou que ele não vem mais. Ah, por que o senhor não vem mais? E ele falou assim, doutora, é que toda vez que eu vou eu tenho febre no dia seguinte, eu acho que não vale a pena. Mas por que você não me falou que tem febre toda vez? Por que é que tem febre? Por quê? Sendo esse indivíduo idoso, com grande propensão aos periodontopatógenos, porque ele era suscetível, ou seja, tinha tendência a ter doença periodontal, porque ele já era um idoso de 80 anos, embora fortão, bonitão, mas ele era um idoso com uma imunidade menor. E toda vez que eu faço uma instrumentação, eu vou causar uma bacteremia transitória de bactérias gram-negativas. As gram-negativas são super inflamatórias por conta do lipopolissacarídeo que existe na superfície das bactérias gram-negativas, que é o LPS, e isso causa bacteremia, inflamação e febre. Mas não vai causar febre em todo mundo, mas nele causou. Por quê? Porque ele é idoso. Isso é pensar na medicina personalizada. O nosso diabético está mais para compensado ou mais para descompensado? Essa periodontite crônica, ela está assim porque faltou cuidado ou será que tem uma super quantidade de bactéria? Essa periodontite agressiva, a gente vai precisar mesmo de terapia antimicrobiana sistêmica ou a gente vai conseguir reduzir? Como os estudos dizem que 50% tem redução, tem resolução sem terapia antimicrobiana sistêmica, porque também existe uma discussão científica nos artigos científicos com um grupo de estudiosos que querem fazer uma terapia sem antibióticos e um grupo de estudiosos que querem usar o antibiótico, ou sem terapia antimicrobiana sistêmica e com terapia antimicrobiana sistêmica, ou o grupo que quer usar de toda forma uma terapia antimicrobiana local e a outra quer usar sistêmica. Existem todos esses estudos.
E é isso que a gente precisa pesar dentro dessa periodontia, que é uma periodontia muito subjetiva. E essa subjetividade vai fazer com que nós precisemos ter um olhar maior para o paciente, começar a olhar todas as variáveis que aquele paciente apresenta e, ao invés de seguir sempre protocolos engessados, que sempre que for isso é aquilo, que sempre for assim vai ser assado, a gente usar o bom senso, usar a experiência clínica, usar a sensibilidade para a decisão correta, se vai prescrever antibiótico sistêmico ou não, se vai prescrever terapia local ou não, e qual abordagem que a gente vai fazer para que a gente consiga esse compliance, essa confiança, essa fidelização para que o paciente consiga retornar periodicamente. Eu sou Cristina Miura, do Periodiária, tenho a felicidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento científico. Vou pedir para que você se inscreva no meu canal, para que você seja sempre notificado sobre outras coisas novas. E eu quero saber se você tem algum tema que gostaria que eu abordasse, algum tema que você gostaria de comentar ou de perguntar, escreve aqui que assim que possível eu te respondo. Muito obrigada pela audiência.